Bom dia, doutor Zé Maria, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Flaviano, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Vamos lá, né? Vamos atender o pessoal aí, porque a coisa tá feia. Exatamente, né? Nós já cheio temos de aqui ditador muitas aí. perguntas. A situação tá difícil. Não é fácil, por isso que a gente sempre fala que diálogo é tudo, gente. Diálogo é tudo, é assim que se constrói, né? Cada um respeitando aí a sua hierarquia e tendo diálogo. Nós temos aí uma discussão ampla hoje entre a justiça e o parlamento no Congresso, né? Enfim, não vamos reproduzir esse mau exemplo aqui na nossa cidade. É só cada poder respeitar aí o seu espaço que vai dar tudo certo. A Constituição já fala na harmonia entre os poderes. Tem que ter mais harmonia, diálogo, compreensão nas coisas, não é atropelar aquilo que está sendo feito na legislação de acordo. Cumpre a lei. É simples. Exatamente. Vamos lá, as perguntas, doutor Zé Maria. Vamos lá. Eu já tenho algumas aqui. Tem uma pessoa que tem uma dúvida em relação à questão da Previdência. Ela está dizendo aqui que trabalhou numa confecção até maio de 2020 e gostaria de saber se ainda está ligada ao INSS, né? Se estiver, como ela deve proceder, né? Como que ela faz essa consulta? É a pergunta de hoje, doutor Zé Maria. A pergunta dela é muito objetiva, né? Evidentemente que todo mundo que contribui ou via pessoalmente, através para a Previdência, ou via empregado pela empresa e recolheu regularmente a cota da Previdência, é evidente que ela tem a carência de 12 meses, né? Dependendo do tempo que ela contribuiu, essa carência dobra para 24 meses. Mas se ela ficar na dúvida, não deixa. Então, quer dizer, se for carência de 12 meses, vai vencer em maio, né? Nós estamos em fevereiro, dá falta 2 meses aí em maio. Então, até lá, se ela não estiver trabalhando novamente, o que ela tem que fazer? Ela faça uma inscrição como contribuinte individual, dona de casa, MEI, sei lá, ela cria aí e vai pagar, para ela não perder o direito dela naquilo que a Previdência oferece, dentro que a pessoa está dentro do limite da sua alçada para a Previdência atender. É simples, é só isso. Vamos a mais uma pergunta? Bom dia, meu nome é... Não, eu não vou dar meu nome. Eu queria deixar uma pergunta para o seu José Maria sobre o auxílio emergencial, quando as pessoas compram no nome da gente. E, tipo assim, o que acontece? Fica por isso mesmo? Porque eu fui no banco, eles me pediu 30 dias para eles me dar a resposta. Cheguei lá e eles falaram que não tinha resposta e se eu quisesse eu tinha que procurar a polícia. Que aí eu fiz isso. Mas eu queria saber, por as pessoas terem usado o meu nome, como que fica essa situação? Muito obrigada. Bom dia para vocês. Quem não quiser dar o nome, fica à vontade, viu, gente? A gente tá aqui só para responder, né, doutor Zé Maria? Tranquilamente, não tem problema nenhum. Essa questão aconteceu demais e sempre acontece no Brasil, porque nós somos um país, assim, diferente de certos países. Nós não acreditamos na lei, não respeitamos a lei. Quer dizer, a pessoa burla a lei, tirando o benefício de quem precisa para ir para quem não precisa. Então, os velhacos, os estelionatários estão aí de boca nessas coisas. Então, o que a pessoa tem que fazer? Se ela recebia esse benefício pela Caixa Federal, ela fez certo. Você tem de ir lá e fazer um protocolo por escrito. Esperar o tempo, sendo do prazo do protocolo, eles não resolveram a situação, ela tem de abrir o inquérito. Ela vai na Polícia Federal, abre o inquérito, porque na Caixa Federal, aí a legislação diz que é federal, então é a Justiça Federal. Ela vai abrir o inquérito, a polícia vai apurar, como é dever de apurar, e apura mesmo, e aí ela tem um processo. Nesse processo de apuração, ela deve demorar, porque isso vai para o judiciário, vai demorar um pouco, mas é o caminho que ela tem que fazer, não tem outro caminho, porque ela não recebe administrativamente isso aí, porque alguém recebeu corretamente, mas indevidamente juntou o documento aí, falsificou a assinatura, com certeza, aí a polícia vai achar. Isso aí é crime e a polícia tem agido aí, então ela tem que fazer isso, não tem outra coisa, não tem outra forma de agir. Temos aqui mais uma pergunta do Tonhar. Muito obrigado, viu, pela participação. Ele está dizendo o seguinte, né, que o companheiro, né, é divorciado, tem mais de 15 anos, né, e ele cuida dele. Os filhos nem visitam. A casa onde eles moram, né, é dele, que ele comprou depois da separação. Em falta dele, né, como fica a situação aí do direito?
Nesse caso aí, o que tem de haver é o seguinte: se ele já está divorciado e comprou esse imóvel depois do divórcio, evidentemente que a esposa dele, a ex-esposa, não vai participar. Os filhos não, os filhos participam de qualquer situação. Né? Isso não tem jeito, não há possibilidade de você tirar um filho. A única coisa que mesmo pode... Mesmo estando ausentes, eles são filhos, né, doutor? São filhos, a lei não diz que ser mesmo ausente, seja da forma que for, o que fez, o que pode acontecer é os filhos ser deserdados pelo pai, porque faltou a ele o quê? O cuidado que devia ter com ele. Agora, na hora da herança, eles querem receber. A deserdação pode ser feita pelo pai. Agora, na morte desse pai, se ele vive, eu não entendi aí, mas parece que está vivendo com outra pessoa do mesmo sexo, né? Então, essa convivência vai se tornar uma união estável. E esse companheiro dele vai ter direito. Então, ele vai participar como se fosse a mulher. Ele vai participar e receber a parte que é devida a ele na morte dessa pessoa, mas os filhos vão receber a parte, a cota que cada um tem, que é direito. Vamos a mais uma pergunta? Bom dia, doutor José Maria, bom dia, Flaviano, aqui é Douglas que está falando. A minha pergunta é sobre a aposentadoria para a pessoa com deficiência. Eu sei que depende do grau da deficiência, né, para poder definir o tempo de contribuição ali, tem a deficiência grave, moderada ou leve, mas a minha pergunta é: eu fiquei afastado por acidente de trabalho por um longo período. Devido ao acidente de trabalho, né, eu fiquei de licença. Esse período que eu fiquei afastado, ele conta no tempo de contribuição para poder aposentar, ou eu perco ele? Ele não entra nesse tempo de contribuição porque eu fiquei afastado? Essa que é a minha dúvida. Obrigado, bom dia. A questão é o seguinte: toda pessoa que se encontra afastada por acidente do trabalho, ela não perde o direito, porque é um acidente do trabalho. Foi em função do trabalho, ele sofreu um acidente, teve que ficar afastado, que é natural, até que ele recupere a saúde dele e volta a trabalhar. Aí o contrato dele, ele não vai perder esse tempo será contado. É diferente do cara que sai por doença ou por uma invalidez de doença que não tem nada afeto ao trabalho. Nesse caso, o contrato é suspenso, não vai contribuir. Se ele for aposentado, tudo bem, mas se ele voltar à atividade, aquele tempo que ele ficou sem contribuir, ele vai ter de contribuir ou não vai somar, porque não houve a contribuição à Previdência. No caso do acidente é diferente, ele está garantido pelo acidente de trabalho, porque é assim que a normatização da lei diz. Vamos a mais uma pergunta. Bom dia, Flaviano. Bom dia, doutor Zé Maria. Meu pai paga a pensão do neto dele, filho do meu irmão, e já fez 18 anos. Como que eu faço para exonerar ele dessa pensão? Obrigado. A questão da pensão, existe o seguinte: todos aqueles que recebem pensão, se ele for inválido, ele vai receber a vida toda, enquanto tiver invalidez. No caso do menor que atinge a idade, hoje a idade civil é 18 anos, ele pode perder a pensão, mas ele não perde automático. A pessoa que paga a pensão é que tem de fazer uma solicitação judicial na vara onde correu o processo e juntar uma certidão de nascimento dele nova, constando, ele já completou 18 anos, qualquer documento que faça a comprovação da idade dele hoje. Então ele vai pedir que essa pensão seja retirada porque ele atingiu a maioridade civil. É isso que tem de ser feito. Nós temos aqui mais uma pergunta, doutor Zé Maria, até muito interessante. A pessoa está dizendo o seguinte, que está tendo um problema com uma operadora de telefonia. Ela disse que pediu o cancelamento do telefone fixo e da internet no mês de novembro, né? Foi feito o desligamento, mas falaram que ela teria que pagar uma taxa de desligamento. A taxa foi paga. Só que todos os meses está vindo um boleto para ela pagar com um valor ainda mais caro do que ela pagava quando ainda tinha o serviço, né? E ela está dizendo que tem um problema ainda pior. A conta não está no nome dela, está no nome do marido que já é falecido. Aí ela quer saber o que ela deve fazer. Isso aí, nesse caso aí, eu digo o seguinte: toda pessoa quando pedir desligamento de qualquer prestadora de serviço, seja internet, telefonia, o que ela deve fazer? Anotar o número do protocolo quando ela fez o pedido de desligamento. Caso contrário,
faça por escrito, né? Hoje até é difícil. Onde que é a empresa? A empresa presta serviço aqui, mas a empresa mesmo, o escritório, está lá em Fortaleza, está lá em Recife. Não tem problema, manda para uma carta com a R, manda uma notificação judicial, se for o caso. Agora, se ela tem tudo isso, ela pagou e está vindo essa cobrança em nome de quem? Do marido dela, que já faleceu, e ela não deve essas contas, o que ela deve fazer? Junta essas contas, entra no juizado especial contra a empresa e pede o ressarcimento dessas contas, que ela está sendo cobrada, e ação indenizatória por aborrecimento que ela está tendo de uma coisa que não é devida. Ela deve procurar ou o juizado especial diretamente, né, porque até 20 salários mínimos não precisa de advogado, a pessoa pode ir lá com documentação, eles fazem a termação e ela vai, essa empresa vai ser chamada a dar esclarecimento. Não é ela que tem que provar. Quem tem que fazer a prova é porque o ônus da prova vai inverter, vai favorecer o consumidor que não precisa de fazer prova. A empresa que tem de vir provar e ela está devendo, então cabe à empresa. Então é o que ela aconselha ela a fazer. Caso ela queira também, pode até constituir um advogado aí, especialista no direito do consumidor, para ela ficar mais tranquila na decisão que houver judicial. Vamos à última pergunta de hoje, doutor Zé Maria. Ela está dizendo aqui se uma pessoa divorciada tem direito na divisão de herança dos sogros, mesmo sabendo que quando ainda eram casados era em comunhão universal de bens. Se ela está divorciada, ela não tem direito mais, né? E cessou o direito dela. Se ela tivesse, por exemplo, separada, não tivesse feito judicialmente o divórcio, tudo bem, podia correr o risco dela ter direito ainda, porque casou em comunhão universal de bens, que é o único regime que a pessoa herdando, tem de dividir com a outra pessoa com qual ele conviveu. Mas nesse caso já houve divórcio, ela não tem direito. O divórcio rompe o vínculo civil, acabou. Não existe mais, não tem essa possibilidade de receber isso aí. E aproveitando o gancho aqui, um ouvinte nosso aqui, que já perguntou aqui, mas não ficou assim na dúvida ainda da resposta para ela. Às vezes a resposta que a gente dá muito rápido, a pessoa não entende. E ela ligou para o escritório. Gente, a questão da aposentadoria da mulher no novo regime, se a pessoa começou a pagar lá após novembro de 2019 para cá, ela vai entrar no regime de 62 anos de idade, não é 60 mais. Mas se ela já tinha contribuições vertidas, mas ela completou os 15 anos depois da lei, ela vai ter de ter uma transição. Essa transição conta esses 2 anos dos 22 para fazer a transição. Às vezes dá uma transição de 4 meses, 6 meses. Ela tem que fazer uma simulação para ver isso. A Previdência mesmo tem essa simulação para a pessoa saber quantos meses que ela tem que pagar. Porque essa mulher, falar que eu tinha que pagar 4 meses, eu paguei, agora disse que é 6 meses, agora que eu tenho que esperar 1 ano. Não, isso não existe. A transição é sob o período, né, que se pagou 6 meses durante a lei nova agora, vai ter uma transição de 6 meses nesses 2 anos. Então é uma conta matemática difícil, mas a Previdência já tem isso, solta nos jornais aí como é que é feito esse pedido. Então fica aqui essa ressalva e outra também que eu quero mandar um abraço para uma pessoa especial que eu encontrei essa semana ali na lanchonete em frente ao Banco do Brasil, diz que é fã desse programa seu aqui, ó, Flaviano, e que não perde um programa. É a nossa amiga, uma senhora muito educada, um abraço para ela, a dona Valeriana. Um abraço, viu, dona Valeriana? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Muito obrigado também, viu, doutor Zé Maria? Ô Fabiano, um abraço para todos e a gente fica aqui devendo, desculpa o nome da mulher, Valentina. Valeriana é outra coisa, lembrei Valeriana, Valentina, lembrei da minha sobrinha, muito bonitinha, que chama Valentina, desculpa, Valentina. Um abraço para a dona Valentina pela educação, pela fineza que ela me cumprimentou ali outro dia. Muito obrigado. Um bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores e até sexta-feira, se Deus quiser.